Olá, meus amores, bom dia! Olha a tia Érica para mais uma semana com vocês. E essa semana, além de nossas aulinhas, nós vamos ter aí bastante novidade. Porque esta semana nós já começaremos com o projeto Junino. Isso mesmo! Então, vocês vão amar esse projeto, tá certo? Que vem aí com bastante novidades, como a tia Érica já acabou de falar. Mas antes de falarmos do nosso projeto, nós vamos aqui a nossa aulinha de português. Porque a próxima semana, se Deus assim permitir, nós voltaremos com aula presencial. E nós já voltamos na semana de provas. Então, preste bastante atenção para o nosso último assunto de português, tá certo? E nós vamos falar aí sobre, derivação e composição das palavras, lógico. Vamos abrir o livrinho na página 46. Todo mundo aí abrindo o livrinho na página 46 para a gente aí conhecer um pouquinho sobre o que é derivação e composição. Você deve estar falando, tia, deve ser muito fácil porque a gente já viu substantivo derivado na aula passada, não é isso? Também. Então, vamos lá só relembrar um pouquinho. Então, substantivo derivado é aquele que tem origem de outra palavra, não é isso? Então, vamos falar um pouquinho sobre o que é derivação. Vamos lá. Derivação, na língua portuguesa, temos dois processos principais de forma de palavras, que é a derivação e a composição. No processo de derivação, são acrescentados elementos à palavra primitiva, que chamamos de prefixo e sufixo. Ou seja, a palavra primitiva é aquela que vem primeiro, não é? Não deriva-se de outra palavra, não é isso? Então, são acrescentados dois elementos a essa palavra, que é o prefixo e o sufixo. Vamos conhecer antes de tia Érica dar o exemplo. O que é o prefixo? Prefixos são elementos que vêm antes da palavra original, tá certo? E o sufixo é o elemento que vem depois da palavra original. Por exemplo, eu tenho aqui o nome original, que é, deixa eu colocar aqui, vamos lá. Feliz. Feliz é uma palavra original, né? Ela não teve derivação alguma. Então, o que vem antes? Vamos lá. O processo de derivação são acrescentados elementos à palavra primitiva. Então, essa palavra aqui, feliz, é uma palavra primitiva, ok? Original. Então, quais os elementos? Nós chamamos os elementos de prefixo, é o que vem antes. Antes. Sufixo é o que vem depois. Então, se eu acrescento aqui a palavra primitiva, aqui, o in, eu formei que palavra aqui? Infeliz, não é? Então, eu formei a palavrinha infeliz. Então, esse in que eu acrescentei aqui, a palavra original, a palavra primitiva, é chamado de prefixo, porque ele veio antes. Já, se eu acrescento a palavra feliz, a palavrinha mente, como é que fica? Felizmente, não é? Felizmente. Então, esse mente aqui, ele veio depois da palavra original. Então, se ele veio depois, é chamado de sufixo. Sufixo é o que vem depois. E prefixo é o que vem antes da palavra primitiva, ok? Então, eu posso juntar aqui o prefixo e o sufixo à palavra primitiva, não posso, tia? Pode também. Então, se eu juntar o prefixo, aquele que veio antes, ficou infeliz. Mas eu vou juntar o sufixo, fica infelizmente, tá certo? Infelizmente. Então, prefixo, palavras que vêm antes. Sufixo, palavra que vem depois. Vamos aí
a um novo exemplo. No próprio livrinho tem assim. Paciente. Vamos lá. A palavra paciente. Se eu acrescento um prefixo à palavra paciente, eu posso acrescentar o prefixo in. Ficará o quê? Formará a palavrinha impaciente. Também posso acrescentar o sufixo, aquele que vem depois. Também posso acrescentar aqui, ó, o sufixo mente. Ficará impacientemente, ok? Entenderam aí o que é derivação das palavras? A derivação, nós acrescentamos dois processos à palavra primitiva, que é o prefixo, aquele que vem antes da palavra, e o sufixo, que é aquele que vem depois da palavra. Alguma dúvida? Tenho certeza que não, não é? Então, ó, vamos a outro exemplo aí do sufixo que está aí no livrinho da página 46. Um exemplo. Foi acrescentado um sufixo à palavra leal. Leal ficou lealdade. Então, ó, o dade é um sufixo da palavra leal. Ok? Então, agora nós vamos falar um pouquinho de composição. Vamos lá? Deixa a tia Érica apagar aqui. Vou pegar para apagar o quadro, tá certo? Para a gente falar um pouquinho de composição. Já que a gente já entendeu o que é prefixo e o que é sufixo das palavras, vamos lá. Eu tenho aqui a palavra beija-flor. Beija-flor é um exemplo. Deixa a tia Érica explicar o que é composição. Então, vamos lá. No próprio livro tem outro exemplo que diz assim, a palavra guarda-chuva. Por exemplo, não é apresentado prefixo e nem sufixo, porque é formado por outro processo, que é a composição. Então, vamos lá. Vejam aí, a palavra guarda-chuva. Ela foi composta, né, do verbo guarda, que vem do verbo guardar, né? E do substantivo chuva. Então, ó, uniu-se a palavra guarda-chuva. Então, houve aí a composição de duas palavras para que houvesse apenas um significado, uma única palavra, certo? No nome beija-flor, ao qual tia Érica colocou aqui no quadro. Formou-se a palavra beija-flor do verbo beijar e do substantivo flor. Então, ó, o verbo beijar mais o substantivo flor compôs o substantivo composto. Substantivo composto é aquele que é feito de duas ou mais palavras. Então, formou-se aqui um substantivo composto. Houve a composição do verbo beijar mais o substantivo flor para compor a palavra beija-flor. Tá certo? Na página 47 tem assim. No processo de composição, as palavras se formam por meio da união de duas ou mais palavras. Tia Érica apresentou aqui já para vocês, tá certo? Esse processo acontece de duas formas. Vamos lá, a primeira forma. Quando as palavras se unem sem sofrer alteração, como aconteceu aí em guarda-chuva, que eu falei, e beija-flor, não sofreram alteração alguma, tá certo? Mas também tem exemplos aí, ó. Guarda-roupa, pombo-correio, pé de galinha e passatempo. Mas quando uma palavra, ao se unir à outra, sofre alteração, como exemplo, planalto, planalto. A palavra aqui, ó, planalto, certo? Vem de plano mais alto. Formou-se a palavra planalto. Então, essa palavrinha, ela sofreu alteração, mas continua sendo aí uma composição de duas palavras para formar a palavra planalto, tá certo? Pernalta. Perna
mais alta, formou-se a palavra pernalta. Essas palavras que tia Érica acabou de dizer, elas sofreram alterações, mas continua sendo aí uma composição. Deu para entender direitinho? Então, ó, vamos à atividade na página 47. O primeiro quesito, releia o trecho abaixo do texto A Incrível História do Cavalo de Troia. Você vai ler o texto e vai aí responder a perguntinha que está abaixo. A palavra destacada no texto é primitiva ou derivada? Você vai dizer se ela é primitiva ou se ela é derivada de outra palavra. Agora leia o trecho do texto. Guerra de Troia vira jogo de futebol em um novo livro. Você vai ler o trecho, novamente, desse texto e vai responder a letra A e B que está aí. Como foi formada a palavra futebolíada? Destacada acima. E a letra B, a palavra engenhosa, deriva de qual palavra? E como ela foi formada? Então, você vai fazer aí, ó, se deriva de alguma palavra, você vai fazer desse jeitinho. Como foi a formação que houve, tá certo? Terceiro. O terceiro quesito tem assim. Com um colega, pesquise em outras palavras formadas por derivação com prefixo e derivação por sufixo. Escreva no caderno e depois compartilhe com o restante da turma. Nós estamos no período de isolamento social. Podemos nos unir a um colega? Não, não é isso? Então, ó, cada um vai fazer o seu sozinho, tá certo? Coloca aí no livrinho, no caderninho de português, na matéria de português, essa questão, pesquisa várias palavras, tá certo? 8 ou 10 palavras que tem um prefixo, que tem um sufixo. Coloquem aí 5 de cada um, ok? E coloquem no seu caderninho, depois tira a foto e manda ó, lá no grupo para a tia Érica, tá bom? O quarto quesito. Complete os quadros conforme o processo de formação de cada palavra abaixo. Veja o modelo e faça o mesmo com as demais palavras. Então, tem aí um quadro com bem muitas palavras. Então, tem aí logo a derivação com prefixo e derivação com sufixo. Então, você vai fazer igual ao modelo. Vê a palavra, veja o modelo e você vai fazer igualzinho, tá certo? Então, essa é a atividade da página 47. Continuando na página 48, tá certo? Aí tem assim, ó, continuando ainda, o quarto quesito, você vai continuar lá no quadrinho e depois vai responder. A letra A. Localize no dicionário as palavras ilegal, desleal e incapaz. E copie o significado delas. Você vai usar o seu dicionário agora. Lembra que tia Érica já pediu um dicionário de português? Pronto. Então, você vai lá no seu dicionário de português e procura o significado dessas palavras e coloca aí no seu livrinho. Se não couber, você vai colocar lá no seu caderno, ok? Letra B. O sentido que os prefixos acrescentaram às palavras ilegal, desleal e incapaz é positivo ou negativo? Quando nós acrescentamos esses prefixos, essas palavras ficam com sentimento positivo ou negativo? Explique aí. E a quinta questão. Leia um trecho da canção Aquarela, composta por Toquinho. Você vai ler esse trecho da música e responder abaixo. Como é formada a palavra destacada na letra da canção? Como é que ela é formada? E nesta palavra, há prefixo e há sufixo? Sim ou não? Então, respondam aí. Essa é a atividade de hoje, ok? Para vocês fazerem responder. E não se esqueçam de assistir ao vídeo do nosso projeto, que ele está maravilhoso e fizemos com muito carinho para vocês. Um grande beijo, fica com Deus e até amanhã.